Muito bem, meu amigo, minha amiga, muito boa noite, meu irmão, muito boa noite, minha irmã. Estamos iniciando mais um programa Siga o Seu Exemplo, sempre falando de um santo da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vamos iniciar o nosso programa falando é, um pouquinho da história de Santa Clara, em seguida vamos falar sobre os seus milagres. Mas antes de iniciar, eu queria pedir a você, meu irmão, a você, minha irmã, que nos ajudasse, né? Nos ajudasse da seguinte forma: se inscrevesse como participante, né? Como participante do nosso canal. Porque você se inscrevendo como participante do nosso canal no YouTube e acionando o sininho, né? Acionando o sininho, você vai receber sempre que nós publicarmos algum vídeo ou sempre que nós iniciarmos alguma transmissão, você vai receber um aviso que nós estamos entrando no ar. Né? Então, inscreva-se no nosso canal, é de graça, viu? Não custa nada. Você se inscreve, aciona o sininho, aqui embaixo, aqui embaixo, você se inscreve, aciona o sininho e você estará nos ajudando muito, nos ajudando muito. E nos ajudará também se você der o ok, né? Der o ok, eu gostei, der esse like para a gente ganhar um pouco mais de pontos junto ao YouTube. Né? Nós então iremos começar falando hoje de Santa Clara. Nós vamos começar assim, dizendo claramente que ela fundou, juntamente com São Francisco, a Ordem das Clarissas, que naquela ocasião ela chamou de Damas Pobres, Ordem das Damas Pobres. E ela fundou essa congregação é, como, uma, como uma congregação contemplativa, não é? De freiras enclausuradas, isso é, elas ficavam dentro do convento, não saíam do convento e ficavam em uma vida de oração. Essa foi o primeiro convento fundado por Santa Clara, o convento das Damas Pobres. Muito bem. Depois Clarissas. Obviamente, depois que Santa Clara fundou esse primeiro mosteiro e com a graça dela resplandecendo, nós vamos ver alguns escritos falando exatamente sobre isso, outros conventos surgiram. Foram surgindo muitos conventos de, de irmãs, não é? De mulheres que queriam consagrar a vida a Jesus de uma forma contemplativa, em oração e em clausura, em clausura. Mas também começaram a surgir, logo em seguida, outras congregações baseadas também naquilo que Santa Clara queria, mas não mais enclausuradas. Também clarissas, mas com outras, quer dizer, outras finalidades, todas de evangelização, é lógico, mas outras finalidades. Então surgiram as clarissas que eram mais voltadas para a educação, formando colégios, etc. E nós temos hoje vários colégios das Irmãs Clarissas, né, no Brasil, que são colégios maravilhosos, aliás, no mundo inteiro. Outras que se dedicaram à saúde, então, hospitais, enfermagem, medicina, muitas clarissas ligadas nessa área de saúde. Né? Então, as clarissas originais, que eram enclausuradas,
deram origem a outras Clarissas. É bom a gente avisar isso, né, ou comentar isso, porque você pode dizer, olha, você está falando que as Clarissas eram enclausuradas, mas eu conheço um colégio das Clarissas, eu conheço um hospital das Clarissas, então é bom esclarecer isso, né? Todas elas são baseadas nos ensinamentos de Santa Clara. Mas tem várias fundadoras, vários fundadores, né, de vários tipos de congregações clarissas no Brasil e no mundo. Tá certo? Bom, dito isso, vamos voltar um pouquinho para o início da congregação das Clarissas e ver como é que as pessoas enxergavam essa maravilha, né, que era a congregação das Clarissas, né? Então, por exemplo, tem uma descrição assim de como é que essas mulheres viviam naqueles anos, bem no início desse movimento franciscano, porque as Clarissas são ligadas ao movimento franciscano. Quem deu essa informação foi o bispo Flamengo em visita à Itália. Esse bispo se chamava Santiago de Vitri, e ele afirma ter encontrado um grande número de homens e mulheres, porque ele estava falando também dos franciscanos e das clarissas, né, de toda a classe social, que, deixando tudo por Cristo, escapavam do mundo. Ele continua dizendo, chamavam-se frades menores e irmãs menores, e são tidos em grande consideração pelo senhor Papa e pelos cardeais. As mulheres moram juntas em diferentes abrigos não distantes das cidades, não recebem nada, vivem do trabalho de suas mãos e lhes dói e preocupa profundamente que sejam honradas mais do que gostariam por clérigos e leigos. Olha que descrição bonita, né? Descrição bonita desse bispo, né, em visita à Itália. O bispo Flamengo, né, da região da Espanha. Bom, ele percebeu assim, um traço muito característico da espiritualidade franciscana, né, e Clara foi muito sensível e muito radical, né, a essa pobreza associada à confiança total na providência divina. Bom, por esse motivo, a gente comentou em outro programa que ela quis, de qualquer forma, que o Papa lhe desse autorização para viver em pobreza. Significa o quê? Que não tivessem bens materiais. E isso não era comum na época, não era, em nenhum lugar existia isso. Muito bem. Mas ela, com toda a determinação, acabou conseguindo que o Papa Gregório IX, ou talvez já o Papa Inocêncio III, a gente não sabe bem qual deles, deu para ela o chamado Privilegium Paupertatis, que significa o privilégio da pobreza. Olha só. E ele conseguiu que as suas companheiras e Clara lá de São Damião, mas só para o convento de São Damião, só para aquele convento, para o primeiro convento, não podiam possuir nenhuma propriedade material. Então, era uma exceção verdadeiramente extraordinária, isso que Clara conseguiu, né? Tá certo? Mas dentro da espiritualidade que ela comunicava, era isso que ela queria. Mas é muito curioso a gente saber que uma freira enclausurada,
que vivia dentro do convento, que vivia de pobreza, que não tinha nenhum bem material, e todas as suas companheiras, que essa freira irradiasse uma luz tão grande que essa luz saía fora do convento. É impressionante, porque dá a impressão que ela lá dentro, trancada, fechada, em oração, apenas em oração, junto com as suas companheiras, ela seria ignorada pelo mundo. Não é? Lógico que o valor da oração, o valor do sacrifício é muito grande para a igreja e para Jesus, mas as pessoas comuns, né, provavelmente não saberiam nem da existência de Clara. Mas é curioso, não é, como os caminhos de Deus são diferentes. Bom, olha, ela tem muitos escritos, né, muitas coisas escritas. E a espiritualidade dela, quer dizer, o resumo da proposta de santidade de Clara está assim, bastante evidente numa quarta carta que ela enviou a Santa Inês de Praga. Sabe, Santa Inês de Praga ela era uma princesa, né? Filha do rei da Boêmia. O nome do rei da Boêmia, na ocasião, era Ottokar I. Ottokar I. Ela, Inês, que acabou sendo canonizada também, não é? Ela era filha desse rei Ottokar I, o rei da Boêmia. A Boêmia é hoje onde é a República Tcheca, não é? Na Europa. Bem, ela escreveu várias cartas para Inês. E essa é a quarta carta que ela escreve para ela, e a mensagem é muito importante, porque ela usa assim, uma simbologia que era muito comum na Idade Média, que era o espelho. O espelho era assim, uma simbologia bastante utilizada. Vamos perceber nessa carta. Olha como ela diz assim. Ela convida essa sua amiga, né, Inês, a se olhar no espelho da perfeição de toda a virtude que é o próprio Senhor. O espelho da perfeição de toda a virtude que é o próprio Senhor. Então ela diz assim: feliz certamente aquela a quem se lhe concede gozar dessa sagrada união para aderir com o profundo do coração a Cristo, àquele cuja beleza admiram incessantemente todas as beatas multidões dos céus, cujo afeto apaixona, cuja contemplação restaura, cuja benignidade sacia, cuja suavidade preenche, cuja recordação resplandece suavemente, a cujo perfume os mortos voltarão à vida, e cuja visão gloriosa fará bem-aventurados todos os cidadãos da Jerusalém celeste. E dado que ele é esplendor da glória, candura da luz eterna e espelho sem mancha, olhe cada dia para esse espelho, ó Rainha, esposa de Jesus Cristo, e perscruta nele continuamente teu rosto, para que possas te adornar assim, toda por dentro e por fora, nesse espelho que resplandecem a bem-aventurada pobreza, a santa humildade e a inefável caridade. Olha só, ela era muito culta, além de tudo, né? E nessa carta ela dá uma resumida para Inês de Praga, ela dá uma resumida em toda a sua espiritualidade. Toda a sua espiritualidade está aí contida, não é? É muito bonito, é muito bonito. Ela tem
cartas maravilhosas. Nós vamos ainda, no decorrer desses programas, ainda vamos ler algumas das cartas que ela escreve, e que escreve com uma maestria, com uma clareza, não é? E olha, isso foi escrito no ano de 1200 e alguma coisa. Que clareza de pensamento ela coloca nessa carta à sua amiga Inês. Muito bom. Clara, por isso que a luz dela resplandecia, né? Saía fora do espaço do convento, porque ela era inspirada, ela era milagrosa, ela tinha uma comunhão com Deus impressionante. Não é? O seu amor por Jesus, o seu amor pela Eucaristia, a gente viu, não é? o quanto ela amava a Eucaristia, era alguma coisa assim de impressionar. E o que acontecia é que, de vez em quando, veja, elas viviam na pobreza, nós acabamos de ver. Elas viviam do trabalho que elas faziam, e o que elas faziam também era plantar, era colher, e elas faziam, por exemplo, o pão. Não é? O pão era feito dentro do convento. E um certo dia, a irmã Cecília, eu sei o nome da irmã porque está relatado no seu processo de canonização, no seu processo de beatificação. A irmã Cecília chegou para ela e falou: Madre, lembre-se que ela era superiora do convento por ordem de São Francisco. Ela não queria, mas São Francisco ordenou e ela cumpriu. Madre, nós temos só um pão para todas as freiras do convento. O que nós vamos fazer? Era noite, já era hora delas se alimentarem. Ela simplesmente falou para a irmã Cecília: pegue esse pão que sobrou e corte em 50 fatias. 50 fatias. A irmã Cecília não acreditou muito, né? Falou: bom, ela está mandando, eu vou fazer. 50 fatias vai ser uma folha de papel para cada uma. Mas ela pegou o pão e começou a fatiar. E continuou fatiando. E continuou fatiando. E foi fatiando. E o pão não acabava. Ela fatiava e o pão continuava inteiro. Ela fatiava e o pão continuava inteiro. E as fatias iam servindo. As irmãs, que todas viram o que estava acontecendo, e a irmã Cecília fatiando e as irmãs comendo, e o pão não acabava. Esse está relatado, esse milagre está relatado no processo de canonização de Santa Clara. Ela, mais um milagre que também é muito impressionante, o Papa Inocêncio IV, ele era muito amigo de Santa Clara porque ele via tudo o que acontecia naquele convento e todo o bem que elas estavam fazendo para a igreja. Bom, um dia ele foi visitá-las e estava Santa Clara, sua irmã Inês, que também se tornou santa, né? Também foi canonizada. Inês é o mesmo nome da Inês de Praga, mas é Inês de Assis, é chamada de Inês de Assis. Inês de Assis é irmã de Santa Clara. A Inês de Praga era uma princesa, uma filha do rei da Boêmia. Também se tornou santa, também foi canonizada. Mas estava Santa Clara, né? Clara, irmã Clara naquela época, a sua irmã Inês e a sua mãe, porque a sua mãe ficou viúva depois
de que Clara entrou para o convento, né? A gente viu que no começo a família não queria, seu pai não queria, ninguém queria que ela ficasse no convento. Mas ela perseverou e cresceu, e o convento cresceu. E a sua irmã foi para lá, para o convento, e a gente viu que a família tentou tirar a sua irmã de lá, pelo menos tentar tirar a irmã, não conseguiram, porque foi o milagre também de Santa Clara de deixar a sua irmã tão pesada que o seu tio e os seus empregados não conseguiram, mesmo amarrando, não conseguiram puxar, não conseguiram tirá-la do lugar de tão pesada que ela ficou. Esse milagre a gente já viu, não é? Mas depois a sua mãe ficou viúva e entrou também para o convento. Também foi lá para o convento de São Damião e foi também uma das freiras, uma das irmãs do convento de São Damião. E estava as três, estava Santa Clara, Inês, né, Santa Inês, e sua mãe, junto com o Papa Inocêncio IV. Bom, o que o Papa, a hora de se alimentarem, né, e era uma coisa muito comum, o pão, o vinho, não é, que se usava muito na época, o Papa pediu para que Clara abençoasse o pão que eles iriam comer. E Clara se recusou na hora e disse: Santidade, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para abençoar o pão diante do Papa, né? Diante do chefe da igreja, diante do vigário de Cristo? Quem sou eu para abençoar? Por favor, santidade, abençoe o Senhor os pães, abençoe o Senhor a nossa alimentação. E o Papa falou: bom, Clara, irmã Clara, se a senhora não quer fazer a bênção por humildade, então a senhora vai fazer por obediência. Eu estou mandando que a senhora abençoe os pães de alimentação. Não vai fazer por humildade, vai fazer por obediência. Ela fez um voto de obediência, não fez? O Papa foi categórico. Então, por favor, faça a bênção. E Clara fez a bênção. Abençoou os pães, abençoou aquela alimentação. E todos ficaram contritos, não é? Aguardando a bênção. Ela fez a bênção, fez a oração da bênção, e quando todos olharam, todos os pães tinham um crucifixo sobre eles. Mas não era um crucifixo, talvez parecesse um crucifixo, não, um crucifixo desenhado claramente, em todos os pães que estavam à mesa. Esse milagre aconteceu diante do Papa Inocêncio IV. Como é que pode? Como é que pode alguém não ser canonizado rapidamente como ela foi? Demorou 2 anos apenas para ela ser canonizada, não por Inocêncio IV, mas por Alexandre VI, que sucedeu Inocêncio IV. Mas em 2 anos o Papa canonizou. Por quê? Porque o brilho dela era muito intenso. A luz que ela irradiava era muito intensa e transcendia aquele convento. Passava para fora do convento. A fama dela ficou muito, muito, muito grande. Ela ficou conhecida sem sair do convento, né? Que coisa impressionante. Nós veremos ainda mais
mais fatos que vão corroborar isso que nós estamos falando. Mas esse milagre, um milagre presenciado pelo Papa. Ó, que coisa bonita, né? Coisa bonita. Muito bom. Vamos fazer então a nossa oração, pedindo a intercessão de Santa Clara. Nossa querida Santa Clara, nós confiamos na sua intercessão. Nós confiamos na sua intercessão, confiamos em que você está diante do trono da graça de Deus. A carta tão linda que você escreveu para Inês, que também queria participar da vida religiosa, denota claramente o seu amor por Jesus. O seu amor por aquele que você escolheu como esposo. Você se entregou totalmente a ele. E hoje está diante da graça, está diante do Senhor. E nós pedimos, Santa Clara, nós pedimos a sua intercessão. Diga a Jesus para que também não falte o pão na nossa mesa. Não falte o pão na mesa de cada um de nós. E esse pão seja farto, porque é a vontade perfeita de Deus que nós tenhamos o pão da saúde, que nós tenhamos o pão do conforto do nosso lar, o pão da nossa casa, o pão do nosso lar, o pão dos nossos entes queridos do nosso lado. Não é só o pão físico, mas tudo isso é alimento da nossa vida. E nós precisamos desse alimento. Nós precisamos, Santa Clara, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê saúde para que possamos enfrentar a nossa vida e um dia também chegarmos à casa do Pai. Nós pedimos, Santa Clara, que nos ajude a enfrentarmos o inimigo de Deus, que nos tenta todos os dias. Nós pedimos que nos ajude a enfrentar essas tentações do inimigo de Deus que não quer que a luz do Senhor brilhe através de nós, como brilhou através do seu ministério. Ajude-nos, nos dê forças e afasta de nós toda a tentação do mal, toda a tentação do mundo, toda a tentação do ter ao invés de ser. Nós queremos apenas viver com dignidade. E é isso que nós pedimos. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê dignidade de vida. E nós sabemos e temos certezas e acreditamos que o Senhor está tocando muitas pessoas que estão agora em oração. Pessoas que pedem pela sua saúde. Pessoas que pedem pela saúde de entes queridos. E nós temos a certeza que a mão de Santa Clara, que a luz de Santa Clara está brilhando nesses
nesses lugares agora. Pessoas que pedem por quem está internado, por pessoas internadas, nós pedimos. Pedimos também pelos médicos, pedimos pelos profissionais da saúde, para que o Senhor os conduza. Nós pedimos isso por sua intercessão, Santa Clara, e nós acreditamos que o Senhor está tocando, que o Senhor está curando, que o Senhor está libertando. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom. Vamos então continuar em oração. Santa Clara caminhava tão serena ao luar, levava no coração o desejo de amar, deixou suas riquezas por um sonho a seguir. Nos pobres via Cristo, sentindo seu sentir. Em Francisco encontrou um amigo e um irmão, renunciaram ao mundo por amor e oração. Sem ouro ou coroa, escolhendo a humildade, em cada gesto seu revelava a verdade. Com o Santíssimo lutou, Assis ele protegeu, com a fé que brilha forte nada se perdeu. A cidade agradecida viu seu brilho no altar, com o coração em Deus nada pode abalar. No silêncio ouvi-ia o céu a chamar, Santa Clara, um farol sempre a iluminar. Cumprindo seu chamado, a graça foi infinita. Na sua simplicidade será sempre bendita. Com o Santíssimo lutou, Assis ele protegeu, com a fé que brilha forte nada se perdeu. A cidade agradecida